Agora você vai posicionar a sua régua e você vai marcar uma linha, tá bom? Olha, essa marcação na sua cliente pode ser feito com a linha. Você vai sujar a linha com lápis crayon, posiciona aqui e você marca até em cima do jeitinho que eu fiz aqui, ok? Agora você vai procurar fazer do lado de cá, tá bom? Então aqui também você tem, ó, a entradinha do nariz dela. Você vai posicionar a régua, paquímetro ou a sua linha e você vai traçar outra linha, tá bom? Esse é o ponto inicial da sobrancelha. O ponto inicial não é o cantinho lacrimal, ok? O ponto inicial é a aba interna do nariz. Agora é importante que você também tire essa medida. Quando você tirar essa medida, você vai ver que essa medida aqui, ela vai ter 2 centímetros, tá bom? Lembra o que eu expliquei sobre o ponto central? Aqui é o PC, tá bom? O ponto central, ele vai ter 1 centímetro para cada lado. Tá compreendendo? Agora, qual é a próxima medida? Posicionou o palitinho no canto externo do nariz até a lateral da íris dos olhos, tá bom? Você não vai posicionar aqui, não. Você vai posicionar aqui no cantinho do nariz da sua cliente, tá bom? E essa linha vai subir até a lateral da íris dos olhos, tá? Aqui, então, vai ser o ponto mais alto. Quer conferir no paquímetro? Conferindo no paquímetro, ó, do ponto central até o ponto alto, a gente vai ter 4,5. Por que que eu falo isso com certeza? Porque o espaço de um olho para o outro, no caso dela, é 3 centímetros no cantinho do olho até o outro. Então, você pode ir fazendo e conferindo no paquímetro, tá? Eu tô falando, ó, deste ponto central aqui até o ponto mais alto, 4,5, entendeu? Ó, você já pode puxar a medida para o próximo lado, tá bom? Aqui vai ser o ponto alto. Essa linha, ela é traçada com a própria linha. Você vai sujar a linha com lápis para passar na cliente. No papel pode ser a régua comum, tá ok? E no caso do ponto final é simples. Você vai posicionar o palitinho que você tem, ou a linha, ou o paquímetro. Vai posicionar do cantinho do nariz, tá? E ele vai vir cantinho do olho até o final, tá bom? Aqui eu já tracei para você ver. E essa distância vai dar 2 centímetros, tá bom? Então tá aí, galera, ó, vocês têm os 3 pontos principais dessa sobrancelha, tá? Ponto 1, tá bom? Ponto 2 e o ponto 3, tá? E nós traçamos cada ponto, ó, com palitinho de picolé, ó. Aba interna, aba externa e o cantinho da íris, e aqui o cantinho do nariz, cantinho da pálpebra da sobrancelha, ok? Agora nós vamos modelar essa sobrancelha e nós precisamos das alturas dessa sobrancelha. Aqui nessa foto eu determinei as alturas, porque claro que minha sobrancelha ela não pode ser reta. Então, uma vez que eu achei os 3 pontos principais, eu preciso definir a altura dessa sobrancelha, a altura do ponto alto e a altura do ponto final. Agora, o que eu vou fazer é alinhar os 3 pontos.
Então vamos lá, o que vocês acharam deste desenho e o que está de errado neste desenho? Então nós temos aqui uma característica que está errada neste desenho, ó. Tá? Lembra que eu disse que a altura inicial tem que estar na altura do final? Meninas, eu não usei paquímetro, tá? Para fazer essas medidas. E só uma correção aqui que eu fiz, ó. O cantinho do olho, eu cheguei ele um pouquinho mais para baixo. Porque aqui, ó, eu percebi que eu entrei um pouquinho, tá? Então, ó, você precisa fazer bem no cantinho do olho dela, tá ok? E aí eu tive um resultado melhor porque o ponto final ficou bem da altura do início. E ficou uma sobrancelha bem arqueada e ela não ficou grossa. Então, por que é importante ela não ficar grossa? Esse rosto aqui, ó, se você observar, ele me tem um formato de coração, tá vendo? Ó, então neste rosto de formato de coração, eu preciso de uma sobrancelha um pouco mais fina e arqueada para alongar um pouco este rosto, tá bom? Conseguiram entender que apenas aqui, ó, com essa medição aqui e aqui no final, você consegue elaborar as sobrancelhas. No entanto, você vai precisar do paquímetro. Para quê? Olha, para medir a espessura da sua sobrancelha, tá? Para medir a altura da sua sobrancelha, o paquímetro, para conferir aqui as medidas, tá? Do ponto central até o arco e do arco até o final. Mas não é um bicho de 7 cabeças, vocês viram que não é? E aqui em cima, ó, aí tem a atividade para você colocar. Por exemplo, quanto que nós achamos no PI? Nós achamos 1 centímetro para cada lado. Quanto que nós achamos no PMA? Então, você achou no PMA 4,5 centímetros, tá? Quanto vocês acharam no ponto final? 2 centímetros, tá? Lembrando que o espaço entre os olhos dessa cliente foi de 3 centímetros. Quanto vocês acharam na altura inicial, na altura média e na altura final? Então, vou deixar vocês fazerem, tá? E quanto que foi a espessura da sobrancelha de vocês. Aí vocês vão desenhar para mim, tá legal? Agora, como que eu transfiro esse desenho para o lado de cá? Aqui eu já tenho as medidas, tá vendo as medidas? Agora, o que que você vai fazer? Você vai medir a altura da sua sobrancelha para você transferir ela para cá. Ó, você fazendo essa linha de um ponto até o outro, você já transferiu o início da sobrancelha. O ponto alto você já tem aqui, tá bom? Agora, o que você precisa é a altura. Essa altura e essa altura. Ó, observe que essa linha, ela ficou diferente dessa, né? Por quê? Por causa da altura aqui, ó. Então, é por isso que nessa hora você vai precisar do paquímetro para você medir a altura daqui até aqui. Ficou igual? O que que vocês acham? Então, não ficou igual. Por quê? Aqui desse lado, ó, eu fiz questão de medir a altura do início com a altura do final. Então, você precisa medir a altura do início com a altura do final. Olha a diferença que deu. Você vai traçar essa linha primeiro
para você definir onde que vai terminar a sua sobrancelha. Então tá aí, ó, os dois desenhos. Eu transferi o desenho por meio da linha e da régua. Se você não tiver a linha, você pode ter a régua. Só um detalhe, esse início aqui, ó, você vai evitar fazer essas pontas, fazer o início tão quadrado assim, tá? E lembrando que eu fiz esse desenho sem o paquímetro, mas vocês podem usar o paquímetro, tá? E colocar essas medidas aqui para você ter certeza que o seu formato ele tá ideal.